Abram vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 55, versículo de número 6. Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 6. Amém? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante de tua presença bendita e santa a minha vida, a tua palavra, os teus filhos que estão aqui na tua casa, que estão nos ouvindo pela internet. Quero te pedir a tua graça para que o Senhor possa me usar nessa noite, Senhor, como um vaso, Senhor, na tua presença. Senhor, reconheço que sem ti nada posso fazer e que as minhas palavras que vêm do meu coração, se não tiver a tua inspiração, Senhor, nada pode edificar. Portanto, Senhor, vem me usar nessa noite, vem falar com os teus filhos nessa noite, Senhor, que todos possam ouvir a tua palavra com os ouvidos espirituais e ser edificado em nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Bom, a vida, durante a nossa vida, nessa jornada aqui nesta terra, aparecem inúmeras oportunidades na nossa vida, diversas, oportunidade de estudos, oportunidade na vida sentimental, oportunidade na vida profissional, oportunidades ministeriais, oportunidades financeiras, Ou seja, de vez em quando aparece alguma oportunidade na nossa vida. Você pode se lembrar que durante a tua vida apareceu algumas oportunidades, muitas delas nós aproveitamos, muitas delas nós muitas vezes não tivemos aí aquela entusiasmo para aproveitar e depois, puxa, eu perdi aquela bênção, eu deixei de comprar aquele produto, ou aquela casa, aquele carro que era uma grande bênção, ou muitas vezes aquilo que aparece uma grande oportunidade, pode muitas vezes aparecer uma grande furada, Mas falando de oportunidade, nós estamos num tempo maravilhoso, um tempo oportuno de buscar ao Senhor. Que esse texto fala justamente sobre a graça de Deus, sobre a bondade de Deus e sobre a necessidade de nós estarmos buscando ao Senhor. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. A palavra buscar eu fui procurar o significado, embora todos nós temos uma noção do que é buscar, mas o que diz no dicionário? Tratar de descobrir ou encontrar, procurar, examinar, investigar, dirigir-se para, ir a algum lugar, trazer alguma coisa, recorrer. E a palavra invocar, chamar, implorar por auxílio ou proteção, clamar. Aqui nós vemos esse texto que fala justamente para nós buscarmos ao Senhor, invocar-o quando está perto. Hoje nós temos a oportunidade de nós buscarmos ao Senhor. Quando fala de oportunidade, não é simplesmente porque nós estamos na casa de Deus, é porque o nosso coração consegue buscar e consegue achar. Estava recordando sobre Saul, quando ele foi repreendido pelo profeta Samuel. Lá era o tempo oportuno dele se humilhar perante o Senhor, pedir perdão daquilo que ele tinha feito, de não ter esperado o profeta Samuel, de não ter matado o rei, de ter reservado ainda animais para o sacrifício, ao qual Deus não tinha pedido a ele. Era o tempo oportuno dele se redimir diante de Deus, mas ele não aproveitou aquela oportunidade, muito pelo contrário, quis se justificar diante de Deus, e daí o seu reinado foi de mal a pior, e nós sabemos que houve o endurecimento do pecado no seu coração, e a morte de Saul foi uma morte bastante trágica, bastante horrível. Então, o tempo oportuno está ligado também ao nosso coração. Porque Deus sempre estará pronto a ouvir nossas orações, nosso clamor, nossa petição, seja você na tua casa, seja aqui na igreja, seja no banheiro do teu trabalho, seja durante o trânsito, seja dentro de um ônibus cheio, seja dentro do teu carro, seja aonde for. Deus sempre estará pronto para ouvir nossas orações. Mas muitas vezes nós não estamos com o coração disposto e muitas vezes nós não conseguimos achar Deus no nosso coração. Muitas vezes nós parece que oramos e não sentimos nada. E não que nós temos ser movido por sentir ou não sentir, viver por sintomas, não é isso, porque nós temos que viver pela palavra de Deus. Mas a verdade é que nós precisamos aproveitar o tempo da graça de Deus derramada sobre as nossas vidas, para enchermos o nosso coração do Espírito de Deus, aproveitarmos o tempo do Senhor na nossa vida, enquanto Ele nos dá sabedoria e graça para meditarmos a sua palavra,
Paulo fala para Timóteo, guarda o bom depósito. Que depósito é esse? Será que eram depósitos materiais para construção? Será que era riqueza material? Não, era riqueza espiritual. Aquilo que Deus tinha dado a Timóteo, Paulo recomenda em uma de suas cartas para que ele pudesse guardar o bom depósito. Sim, aquilo que era espiritual, que estava sobre a vida dele, sobre a tua vida, meu irmão, sobre a nossa vida. Há um bom depósito em nome de Jesus Cristo. Há um depósito espiritual sobre as nossas vidas, um depósito de oração, de jejum, de louvor, de adoração, de clamor, né, de vida diante do Senhor. Há um bom depósito. E nós precisamos aproveitar esse tempo oportuno para realmente se enchermos da presença de Deus. Para buscarmos ao Senhor, para aproveitarmos aí o máximo, né? Quantas pessoas, né? Já na sua velhice que vão encontrar só Jesus, né? Ai, se eu soubesse, quantas pessoas aqui aceitaram Jesus já, não na sua adolescência, acho que alguns aqui aceitaram Jesus já na vida adulta. Quantos aqui aceitaram Jesus já na vida adulta? Você estou já bem velhinha, né, minha Francisca? Mas aceitou, isso é importante, né? E quantos aqui já na adolescência ou na infância aceitaram Jesus? Quantos aqui na infância? Eu também, né? Desde os meus 7 anos, graças a Deus. Assim não, no berço gospel. Mas quantas pessoas que, puxa, se eu soubesse que Jesus era tão bom assim, eu teria entregado a minha vida ao Senhor há muito tempo. Então você que está aqui, aproveite esse tempo, né? Tem até um texto lá em Eclesiastes, né, 12, que fala... para que o jovem pudesse lembrar do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que chegassem os maus dias, ao qual venham lembrar, eu não tenho nele prazer ou contentamento. É um lembrete, é uma reflexão, é uma exortação para que os jovens, escrito aquele texto direcionado ao jovem, para que pudesse lembrar de sua mocidade, lembrar do Senhor, para que depois da sua velhice, eu estou tão depressivo, tão angustiado, por quê? Porque olha para trás, só fez muitas vezes burrada, coisa horrível, e não teve oportunidade, não obedeceram ao Senhor. Isso principalmente para aqueles que conheceram o Senhor e não obedeceram ao Senhor. Mas o fato é que só de nós estarmos aqui nessa noite, de nós não estarmos no hospital, de nós não estarmos no centro espírita, de nós não estarmos prostrados diante de um ídolo qualquer. Como você sabe, na Índia e em muitos países asiáticos existem inúmeros deuses. Os irmãos da teologia tiveram aí, acho que no mês passado, é isso? Onde aprenderam sobre seitas, esse mês, terminou hoje foi a prova, né? Sobre seitas e heresias, né? E vocês sabem até, pelo fato que passa na televisão, que na Índia, o rato é considerado um animal santo, a vaca é um animal santo, outros animais mais, ou seja, mas só pelo fato de nós estarmos aqui na casa de um Deus todo-poderoso, estarmos vivos, talvez não estar com aquela saúde plena como nós gostaríamos de estar, mas você está na casa de Deus. Então aproveite essa oportunidade. Para quê? Para quando estar na casa, não vou pensar que eu tenho que pagar uma conta amanhã de R$75, 700 e poucos reais ou 7 mil reais. Não, eu quero aproveitar para que eu possa absorver o máximo do louvor, da ministração da oferta, da oração da família, da abertura do culto, da palavra, da adoração. Eu quero aproveitar. E parece que nós temos um sério problema, todos nós humanos temos um sério problema. Parece que nós queremos estar ao mesmo lugar, em 2 lugares distintos. Quando muitas vezes as pessoas estão em casa, como eu gostaria de estar no trabalho, em vez de aproveitar aquele momento maravilhoso e oportuno de estar com a família, com a esposa, com o marido, com os filhos, e aproveitar ao máximo. Queria estar trabalhando. E quando está no trabalho, como eu gostaria de estar em casa? Eu gostaria de estar em casa na minha ouvindo um programa de televisão, assistindo, estar em casa com a minha família. Quando estamos na igreja, eu queria estar em casa agora. E quando muitas vezes está no trabalho, eu gostaria de estar na igreja ou louvando ao Senhor. Ou seja, nós muitas vezes temos dificuldades em nós estarmos presentes de corpo, alma e espírito no lugar. Muitas vezes estamos lá de corpo presente, mas a nossa mente, a nossa alma está ausente. Aproveite a oportunidade que Deus te dá, meu irmão. Na tua vida profissional, no teu casamento, na tua família. Aproveite para olhar para o teu filho, Porque a gente sabe, os filhos vão crescendo, depois logo casam, E vão para cada um, para a sua casa, para sua escolha conjugal. E é uma bênção, mas aproveite enquanto você pode, ter os teus filhos no teu colo. Falo no meu próprio caso, E dá um grande abraço, um beijo. Embora quando eu tiver os 2 crescendo, eu quero ainda continuar fazendo isso, mas muitas vezes não cabe mais no colo, Tá ficando grande, Muitas coisas mudam. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Buscar ao Senhor. Aproveite o tempo que Deus tem te dado na tua vida. Eu sei que aqui, a maioria de nós é muito corrida, quanto ao trabalho, estudos, a vida no lar e tudo mais. Mas acontece que nós precisamos aproveitar esse tempo que Deus tem nos dado. O tempo de buscar ao Senhor.
Enquanto você pode achar, enquanto você consegue dobrar o teu joelho e buscar ao Senhor e sabe que você talvez possa ficar lá 5 minutos, 10 minutos ou 1 hora, mas você vai achar a Deus. Você vai buscar, você vai se derramar diante de Deus, você vai buscar ao Senhor. E invocar ao Senhor enquanto está perto. E por falar em invocar ao Senhor, isso é um princípio de regra de fé para a salvação. Em Joel 2, capítulo 2, se você não quiser abrir, não há problema, apenas acompanhe a leitura do texto. Em Joel 2, versículo 32, nos diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o apóstolo Paulo fala isso em Romanos 10, 13 também. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E em Atos 2, 21, Lucas, que foi o escritor do livro de Atos, ele também repete esse texto que diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar ao Senhor. Muitas vezes nós oramos: ah, Senhor, tá bom aqui. Nós precisamos entender o princípio espiritual do que é invocar ao Senhor. Invocar ao Senhor é chamar a sua presença sobre as nossas vidas, sobre a situação também. Ah, pastor, mas a situação não está tão grave assim, eu consigo ainda administrar minha situação financeira, minha situação sentimental. Então eu preciso, na verdade, não entrar em pânico. Você não precisa estar em pânico ou em desespero para que você venha invocar o nome do Senhor. Muito pelo contrário. É muito bom que nós venhamos aprender a buscar ao Senhor e invocar o nome do Senhor antes do pânico, para que o pânico não venha existir na nossa vida. Existe vários erros que nós como seres humanos cometemos. Muitas vezes o planejamento financeiro, muitas pessoas esperam se arrebentar financeiramente para depois aprender a controlar a sua vida, os seus gastos, cortar os gastos supérfluos, fazer um orçamento, fazer uma conciliação bancária, todas essas coisas, controlar o cheque. Esquece que deu um cheque, um dia ele vai cair, e o cheque não é espiritual, ele vai cair na conta mesmo. Então muitas vezes nós esquecemos de muitas coisas, espiritualmente falando e materialmente falando, que nós somos roubados por essas situações. Nós precisamos aprender a invocar ao Senhor enquanto podemos achar. Sabe por quê? Porque o coração do homem, ele é enganoso. A palavra do Senhor nos diz que o coração do homem, ele é desesperadamente corrupto e perverso. Mas até o meu coração, pastor Jorge, até o teu, até o meu, no sentido humano, quando dominado pela obra da carne, quando influenciado pelo Espírito Santo, ele é uma bênção, é um vaso completo de bênção. Mas nós não somos todos os dias 100% cheios do Espírito Santo de Deus. Temos as nossas deformações, infelizmente temos. E invocar o nome do Senhor, isso é um princípio para a salvação e para livramento. Inclusive, tem muitas pessoas que falam: ai, um familiar, um conhecido meu, ele faleceu, era uma pessoa tão boa. É uma pena, mas biblicamente, toda pessoa que não invocou o nome de Jesus em vida, não será salvo. Era bom se... Claro que a misericórdia de Deus ela é grande, é maravilhosa, mas o princípio é invocar o nome do Senhor. Isso também faz parte das doutrinas bíblicas. É necessário invocar o nome do Senhor para ser salvo. Você que chegou aqui na casa de Deus, está presente aqui. Aquilo que você precisa diante de Deus, não apenas peça ao Senhor, mas invoque ao Senhor, porque invocar o nome do Senhor é um princípio espiritual de liberação, de salvação, liberação de bênçãos materiais e espirituais. Invocar o nome do Senhor. A igreja do Senhor precisa aprender a invocar o nome do Senhor. Amém? Salmos 91, versículo 15 nos fala: Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e eu glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ele me invocará e eu lhe responderei.
Invoque o nome do Senhor, meu irmão, sobre a tua vida. Ah, mas está tudo bem comigo, pastor, estou na bênção, estou ganhando bem, tenho carro, tenho casa, tenho uma esposa maravilhosa, tenho esposa, tenho filho. Não precisa esperar nenhum tipo de desastre na nossa vida para invocar o nome do Senhor. Nós precisamos entender que nós precisamos invocar o nome do Senhor. Sempre. Não quando aparece uma enfermidade para que haja cura, não apenas isso. Mas invocar o nome do Senhor, a sua presença sobre a nossa vida, a bênção de Deus sobre a nossa casa, clamar ao Senhor, abrir nossa boca e o nosso coração diante de Deus. Quantas pessoas, eu estava preparando essa mensagem e o Senhor falou no meu coração que quantas pessoas não recebem, sabe por quê? Porque esquece do princípio espiritual que precisa invocar o seu nome. Aprenda isso, você precisa invocar o nome de Deus sobre a tua vida. Não é só vir à frente pedir oração, mas você precisa. Não importa quantos dias ou quantos anos você tem de evangélico, você precisa invocar o nome do Senhor. Até porque no nome de Jesus há poder. Há poder sobre o céu, sobre a terra, sobre o inferno. Há poder. O nome que é sobre todo nome é o nome de Jesus. Invoque o nome do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa. Invocar o nome do Senhor. Ele é um princípio de liberação sobre as nossas vidas. Uma vez eu escutei um irmão testemunhando que quando ele teve uma visão, que quando se falava o nome de Jesus no céu, é como se tivesse tocado um alarme de bombeiro lá no céu e os anjos se preparam para descer e para socorrer aquela pessoa que clamou o nome de Jesus. É como se houvesse tocado uma sirene lá no céu e há realmente descida de anjos para liberação, para salvação, para socorro. Invoque o nome do Senhor, meu irmão, sobre a tua vida. Comece a invocar, está tudo bem, então comece a invocar para que permaneça bem. Está na bênção, então comece a invocar para que essa bênção mantenha, que prospere ainda mais. Está difícil, está na luta, invoque o nome do Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não se trata apenas de salvação espiritual, que é a principal, mas de salvação no sentido de livramento, de suprimento, de auxílio que vem de Deus. Invoque o nome do Senhor. Ah, mas Deus é meu Pai. Jesus Cristo fala que o vosso Pai bem sabei do que vocês necessitam. Mas por que nós precisamos pedir? Porque existem princípios no mundo espiritual, de lei espiritual. Mateus 7,7, se não me engano, pedi, dar-se-vos-á. O original em grego tem a tradução da seguinte forma: aquele que pede e insiste em pedir, será dado. E aquele que bate e insiste em bater, ser-lhe-á aberto. Invoque o nome do Senhor sobre a tua vida, para a cura da enfermidade, para a salvação, para a libertação. E buscar ao Senhor. São duas coisas muito próximas. Mas buscar ao Senhor, ela também tem o sentido de você ir atrás. Nós lemos aqui: buscar, tratar de descobrir, ou encontrar, procurar. A igreja tem sede de Deus. Ah, eu já tô meio cheio, conheço Jesus há 25 anos, pastor. Já até sei quando Deus vai usar o irmão, começa a arrepiar todo, começa a tremer, começa a sapatear, já sei que Deus vai usar aquele irmão. Ou aquela irmã. Já até sei que o reteté de Jesus já está chegando, porque já começa tudo a se arrepiar. Está chegando o reteté. Nós precisamos conhecer a Jesus, o caráter de Deus na nossa vida. Precisamos conhecer o poder de Deus, precisamos conhecer o caráter de Deus em nós. A principal forma de conhecê-lo é ler a sua palavra, que aqui está a principal revelação de Deus. Mas também precisamos conhecer de andar com Ele. Do nosso barco que parece que vai afundar. Senhor, fica no barco, Senhor. Não saia do barco, não. Permaneça comigo. Permaneça dentro da minha casa, porque a minha casa, quero que seja uma casa sobre a rocha, porque quando vier a tempestade e o vendaval, ela está firme. Porque se for uma casa construída sobre a areia, vem a tempestade, o vendaval e grande é a ruína. Buscar ao Senhor. Todos nós buscamos alguma coisa em muito tempo da nossa vida. Cursos, né? Buscamos promoção, né? Na internet, os que têm acesso à internet, os que acessam a internet na sua casa. A gente procura, existe até alguns sites que fazem pesquisa, né? Acho que tem um site que chama Jacotei, não é propaganda, não ganho comissão quanto a isso, né?
e outros sites mais, que ele já faz a pesquisa e compara preços de lugares, de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, coisas mais, já dá mais ou menos assim. Todos nós fazemos busca em alguma coisa. Quando você vai comprar uma casa, você não vai, quero comprar essa casa aqui. Você vai primeiro pesquisar, você vai fazer uma série de consultas, vai comprar o carro, eu amei esse carro, estou apaixonado por ele. Não, você vai pesquisar, taxa de financiamento, ver preço, desconto, uma série de coisas. Todos nós, as coisas pequenas nós buscamos, nós procuramos. Precisamos também entender esse princípio, que nós precisamos buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor não se resume simplesmente, eu fiz uma oração de manhã, fiz outra meio-dia, fiz outra à tarde. Sou igual o Daniel, pastor. Estou orando 3 vezes ao dia. Estou na bênção. Orando até para Jerusalém. Aliás, nem sei onde está Jerusalém, mas estou orando olhando para algum lugar. Representando isso espiritualmente, que é minha Jerusalém espiritual. Buscar ao Senhor é mais do que uma oração. É ter desejo de Deus. Buscar ao Senhor é muito mais do que simplesmente ir no ensaio ou preparar um hino maravilhoso e cantar maravilhosamente num dia de domingo ou dia de quarta. É muito mais do que isso. Buscar ao Senhor é muito mais do que comprar livros maravilhosos. Eu tenho um livro sobre batalha espiritual, eu tenho um livro sobre cura interior, eu tenho um livro sobre casamento, eu tenho um livro sobre como educar os filhos, eu tenho um livro sobre isso, eu tenho um livro sobre aquilo lá, as estratégias para realizar seus sonhos. Buscar ao Senhor é muito mais do que ler isso ou ter isso em casa. Buscar ao Senhor tem que estar na nossa essência. Esse é o desejo de Deus para a igreja, que a igreja do Senhor tenha desejo de buscar ao Senhor. O Senhor fala em Oséias que o povo idólatra adorava os ídolos, mas o meu povo não tinha desejo de mim, diz o Senhor. O povo do Senhor não ter desejo do Senhor naquela época lá em Israel. Salmo 122, alguém se lembra de um versículo lá? Pelo menos o mais citado. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ai, quando fala que tem que ir para a igreja, eu fico olhando os vestidos, não acho nenhum, não acho um terno decente, é só Colombo, Doritos, Dorinho. Ai, Jesus, e agora? Quando você lembra-se, eu preciso ir na casa do Senhor, o nosso coração já precisa se encher de alegria. Isso é um sintoma espiritual que nós temos desejo de buscar o Senhor. Sabe de uma coisa? Eu vou hoje porque eu estou na escala, afinal de contas, se o pastor tirasse da escala seria uma bênção, seria um alívio se ele me tirasse dessa escala. Não aguento mais fazer parte da escala. Você precisa ser espontâneo diante de Deus. Deus só quer coisas espontâneas. Nós precisamos entender isso. Eu falo para os meus filhos, quiser brincar comigo de videogame, que eu gosto de brincar de videogame, principalmente de futebol, às vezes perco, mas tudo bem. Não venha porque eu estou pedindo apenas, mas porque tem vontade. Agora, muito mais Deus, na sua soberania, Ele quer que nós façamos algo para Ele com espontaneidade. Espontaneidade gera um princípio de vitória. A chamada oferta voluntária é para aquele que o coração se movia voluntariamente. Mesmo no tempo da lei, era uma manifestação da graça do Antigo Testamento, a voluntariedade. Muito mais nesse período chamado dispensação da graça. Nós precisamos ser voluntários ao Senhor. Voluntário para buscar ao Senhor. A palavra do Senhor diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Isso é uma análise que nós precisamos fazer. Será que eu estou indo na igreja porque eu sou o pastor da igreja? Ou porque eu sou um levita, porque eu sou intercessor? Ou porque a minha namorada, o meu namorado vai? Ou porque na verdade é muito chato ficar em casa olhando para o meu pai e para minha mãe? Ou porque na verdade eu não quero ficar sozinho olhando para o totó? Ou porque eu venho para a casa de Deus porque eu tenho desejo no meu coração? Porque se eu for, eu vou ser consagrado a diácono, presbítero, quem sabe? Não, você precisa vir porque você tem amor ao Senhor. Ter amor ao Senhor. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. O maior prazer que um homem pode sentir na sua vida e uma mulher também é a presença de Deus. É a presença de Deus, é a melhor coisa que alguém possa viver na sua vida. Se hoje a tua vida, mas eu estou aqui hoje, mas eu não estou muito bem. É o tempo de você se despertar, meu irmão, para entender que é tempo oportuno de você buscar ao Senhor. Enquanto você está na casa do Senhor, enquanto você consegue ouvir. Quantas pessoas que não estão aqui, se eu pudesse estar ouvindo a palavra de Deus, mas não tem força para sair da sarjeta, estão envolvidos com drogas, prostituição. Um dia já foram oficiais, já foram pastores, já foram bispos e até apóstolos. Mas não tem força, porque legiões de demônio amarram sua vida e quebraram princípios espirituais que jamais eram para ter quebrado e não conseguem levantar jamais.
mas o seu espírito lá no profundo tem uma sede desesperada de Deus. Você está na casa de Deus. Você está na casa do Senhor. Lembram do salmo que foi aberto hoje aqui o culto? Alguém se lembra? Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ou seja, o meu coração e até o meu corpo, eu tenho sede de estar diante de ti. E ele fala, até o pardal encontrou casa e andorinha para si. Ou seja, é um símbolo de um lugar que até os mais humildes, o pardal e a andorinha são um dos animais, das aves mais simples que existe. Não há praticamente beleza comparado à grande variedade de aves que existe no mundo inteiro. Mas o salmista fala, até o pardal, até a andorinha encontrou casa para si. Sabe o que quer dizer isso no sentido espiritual? Até o mais simples, até o mais que acha, Senhor, eu não sou digno de estar na tua casa. Até aquele que fala, Senhor, eu não sou digno nem de estar no estacionamento da tua casa, por causa dos meus pecados ocultos. Mas até esse ou até essa encontrou lugar na casa de Deus pela misericórdia do Senhor. É por isso que nós estamos aqui, porque nós encontramos lugar na casa de Deus. Você está aqui, eu estou aqui porque nós somos símbolos de pardais espirituais, que encontramos lugar na casa de Deus. Aproveite esse momento para se encher da porção espiritual. Lembra-se das 10 virgens? 5 eram prudentes e aproveitaram a oportunidade para estar com a sua lâmpada cheia de azeite. E 5 eram imprudentes. Não tinham a sua lâmpada com azeite necessário. E quando veio a hora, eis aí o noivo, saíram ao encontro. 5 estavam completamente despreparadas. Que hoje o Senhor possa despertar ainda mais o meu coração, o nosso coração, a fim de invocar o nome do Senhor. Muitas vezes nós queremos, se lembra, Senhor, que olha, eu já evangelizei muita gente, entreguei folheto, fiz isso, aquilo. Irmãos, nós não podemos viver do passado. Quem vive do passado é museu. Quem? O Santos? Parabéns. Quem vive do passado é o museu. Nós precisamos viver do presente. Presente momento na presença de Deus. Você tem que viver do presente. Em João 15,16, não vos escolhesses vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei a fim de que vades e deis fruto, e o vosso fruto seja só para um dia, não. E o vosso fruto permaneça, o vosso fruto precisa permanecer, o meu fruto precisa permanecer, o teu fruto precisa permanecer. E uma maneira desse fruto permanecer é nós buscarmos ao Senhor, invocarmos enquanto nós podemos achar. Invoque o nome do Senhor sobre a tua vida, meu irmão. Olha, todos nós sabemos isso, mas é importante lembrar. Sem a bênção de Deus, a nossa vida profissional é um lixo. O nosso casamento é um lixo, não passa um casamento de aparência. Os nossos bens materiais são um lixo corrompido por Satanás, pelos devoradores a cada dia mais. A nossa saúde é um lixo. Sem a bênção de Deus, tudo em nós não tem valor nenhum. Tudo em nós, a nossa motivação é desmotivação. Você precisa de Deus, eu preciso de Deus mais do que possamos imaginar. Se nós formos escrever aqui nesse meu caderninho, nem sei quantas folhas tem esse abençoado aqui. É da prefeitura, eu acho que é reciclável. Quantas folhas tem essa benção aqui? 40 não, muito mais, tem umas 200 folhas. Se eu fosse escrever aqui, eu preciso de Deus, todas as folhas, todas as linhas, de todos os lados, ou seja, utilizar não a folha apenas, mas as páginas, seria pouco perto da necessidade real que nós precisamos de Deus na nossa vida. Você precisa de Deus, meu irmão. Mas eu já sei disso, pastor. Nós precisamos de Deus, precisamos se encher de Deus, precisamos de mais de Deus. Precisamos aproveitar o tempo oportuno. Deus está alertando muita gente aqui nessa noite, a mim também. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de você se quebrantar, é tempo de você colocar a tua boca no pó e clamar ao Senhor, é tempo de você buscar a bênção de Deus e a presença de Deus.
E não apenas querer a bênção, mas o Senhor que é o dono da bênção, que é maior que a bênção. Muita gente só quer a bênção de Deus. É melhor ficar com aquele que é o dono da bênção. Porque se a gente ficar com aquele que é o dono da bênção, a bênção vai estar junto também. Invocai o Senhor na tua vida. Invoque o Senhor. O que você está precisando do Senhor para quê? Para tudo, pastor. Então invoque. Abra a tua boca, abre o teu coração. E rasgue a tua alma diante de Deus, né? No próprio livro de Jó que nós lemos, o versículo aqui nos fala. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Era costume do povo do Velho Testamento. Por questão de humilhação, por questão de desonra, por questão de alguma notícia ruim que ouvia, rasgavam as suas vestes e muitas vezes sentavam-se no pó ou na cinza, jogavam a cinza sobre as cabeças como sinal de humilhação. E o Senhor fala, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Deus quer nos achar com o coração quebrantado diante dEle. Deus quer te achar, meu irmão, na tua oração. Você precisa achar o Senhor, Ele está sempre lá. No mesmo lugar, somos nós que saímos do lugar espiritualmente. Deus está sempre lá, no alto e sublime trono. E também está com aquele coração contrito para restaurar, para transformar. Amém? Invocar ao Senhor enquanto está perto. Deus, na verdade, sempre está perto, né? Mas muitas vezes o nosso coração não está perto para receber. Como já citei o exemplo de Saul, muitas vezes o nosso coração se endurece de tal forma, que nós não conseguimos abrir o nosso coração para Deus. E aquilo que a gente achava que tinha domínio sobre a nossa vida, acabamos sendo dominados. Enquanto você pode, invoque ao Senhor. Busque ao Senhor. E se você não tem tido mais desejo de buscar o Senhor, hoje é tempo de você se despertar diante de Deus para essa grande realidade. Porque tudo aqui passa, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Tudo passará. Todas as coisas passarão, mas as verdades espirituais da palavra de Deus permanecem para sempre. Busca o Senhor sobre a tua vida. Você precisa de um casamento restaurado, invoque ao Senhor. Ah, sabe o que é, pastor? Não dá mais. Pois é, no olhar humano não dá mais mesmo, mas se você invocar ao Senhor, Ele pode mudar tudo novo. Não aguento mais conviver com a situação na minha vida profissional. Se você invocar ao Senhor, Deus pode trazer algo novo. Invoque ao Senhor. É direito seu abrir tua boca e pedir ao Senhor. É obrigação nossa clamar ao Senhor, invocar ao Senhor. É tempo de invocar ao Senhor.